Paz do Senhor, queridos. Pode se assentar no seu lugar. Hoje nós estamos alegres, né, para celebrar ao Senhor, para comemorar ou celebrar o Dia dos Pais. E estamos aqui na casa do nosso Pai Celestial, celebrando ao Senhor. Feliz de ver algumas carinhas, que há muito tempo nós não podíamos nos reunir e vê-los aqui. Mas o Senhor está começando a nos reunir de novo, nos agrupar de novo, de forma física, de forma presente, para que nós possamos adorá-lo. Querido, quero que nesse momento você que está me ouvindo, me vendo em casa, e você que está aqui comigo, curve a sua cabeça por um instante. Eu quero orar por nós nesta manhã, para que o Senhor possa nos abençoar, como Ele tem nos abençoado desde o início do culto, através da sua presença neste lugar, e aí com a sua presença aí na sua casa. Pai, nós te damos graça nesta manhã, Senhor Deus, pela tua presença em nossas vidas, pela tua presença neste lugar, pela tua presença em cada lar que está, Senhor Deus, neste momento nos ouvindo. Senhor, que o Senhor complete a obra que o Senhor começou em nossas vidas, que a tua graça e o teu amor esteja conosco, e que neste momento o Senhor possa, Senhor Deus, falar diretamente ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Já quero parabenizar a todos os pais, desejar um feliz Dia dos Pais, e aqueles que podem, né, dar um grande abraço no seu pai. E hoje é um dia saudoso para alguns, quando aqueles que não têm o seu pai, sentem sua falta. Mas o Senhor está aqui para suprir as nossas vidas em tudo aquilo que nós necessitamos. Querido, quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Provérbios, no capítulo de número 22, no verso de número 6. Quero começar hoje com esse texto que é muito conhecido, muito citado, né? Diz assim o texto: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou algumas versões diz, instrua a criança no caminho que deve andar. Né? O que nos ensina isso? Todo pai, todos os pais têm em sua mente, quer dar ao seu filho o melhor. Quer dar ao seu filho, ou tem para ele, melhor dizendo, ou tem para eles um pensamento de que eles têm uma vida saudável, de que eles têm uma vida produtiva, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Qual é o pai que nunca disse assim, eu quero que meu filho seja além daquilo que eu fui, eu quero que meu filho alcance aquilo que eu não alcancei, eu quero que meu filho, os meus filhos possam chegar ao topo, ter sucesso. Esse é o desejo de todos os pais. Assim como também é desejo de todos os pais que os filhos tenham um futuro garantido. E para isso, os pais vão trabalhar, os pais vão investir na vida dos seus filhos para que eles possam lá no futuro ter um futuro com uma vida melhor, com uma vida garantida. Não é verdade? Mas também os pais têm uma responsabilidade. Os pais, eles nos dão algo que é importante, ou falando hoje especificamente dos pais, o pai dá algo importante para nós, que é identidade. Nós chegamos a este mundo sem nome, sem roupa, sem nada. E os nossos pais, ele vai começar a nos dar uma identidade, ele nos dá um nome. E desde o momento que o filho começa a ser gerado, o pai já começa a pensar em que nome dar a esta criança. Como ele vai ser chamado, como é que ele se chama. Tudo isso representa uma identidade que é o desejo do pai dar aos seus filhos. Um nome, passar a ele, transmitir a ele valores, princípios. Quem não tem uma lembrança de algo que o seu pai constantemente repete
né, durante todo o seu percurso, desde lá da infância até a adolescência, até a vida adulta, os pais transmitem cultura, valores, que nós vamos adquirindo, nós vamos interiorizando esses ensinamentos, essas experiências, e isso vai nos dando uma coisa chamada identidade. Nós temos uma identidade. Quem é Fernando? Fernando de José Carlos e Elza. É uma identidade. Eu tenho uma identidade. Eu vim de um lugar. Eu tenho uma origem. Né? Então, as pessoas me conhecem a partir do momento que os meus pais começam a me dar essa identidade. O pai, né, ele é o primeiro professor, né, assim, ou pelo menos deveria ser. O pai é o primeiro professor dos seus filhos. O pai, a mãe, são os primeiros professores. O pai, a mãe é o primeiro a ensinar as primeiras palavras. Fica aquela briga, aquela guerra entre o pai e a mãe. O que o menino, o que a menina vai falar primeiro, papai ou mamãe? Então, todo o tempo, o pai e a mãe estão dizendo, fala papai, fala mamãe, fala vovó. Enfim, os pais são os professores, são eles que começam a nos ensinar, eles que começam a dar um objetivo em nossas vidas. Olha, você é fulano, você tem esses princípios, você tem esses valores. E é disso que o autor de Provérbios está falando. Instrua a criança segundo os seus objetivos, segundo os objetivos que você tem para ela. O autor de Provérbios está dizendo que nós, pais, o pai tem a responsabilidade de sonhar, de planejar e de instrumentar essa criança para que ela alcance um propósito. Talvez você nunca pensou nisso, mas o seu pai, por pior que ele tenha sido, o pai sempre tem um propósito para as nossas vidas. O pai tem sempre um projeto para as nossas vidas. Ninguém gera um filho para ser um perdedor, ninguém gera um filho para ser uma pessoa infeliz. Os pais, eles geram filhos para que eles sejam vencedores. Bom, nós cometemos alguns erros, uma boa parte de nós, e eu por muito tempo tive esse problema e posso falar com autoridade daquilo que eu vou falar. Muitas vezes nós entendemos a paternidade pela forma inversa. Nós temos dificuldade de se relacionar com Deus, de andar com Deus, de acreditar em Deus, de confiar em Deus, de que Deus tem um propósito, de que nós temos uma identidade, de que nós somos filhos de Deus, devido à paternidade que nós temos como criança. Nós partimos do inverso, nós partimos da nossa relação com o nosso pai terreno para ter uma relação com o nosso pai celestial. Por algum motivo ou alguma circunstância, o nosso pai terreno pode ter falhado e nós acreditamos que a origem da paternidade é essa, né? E por isso nós temos essa dificuldade de se relacionar com Deus, nós fazemos essa relação. E aí, por isso, nós muitas vezes não confiamos em Deus, não acreditamos que Ele tem um propósito, que Ele quer que sejamos vencedores, que Ele nos ama, que Ele tem nos instruído para chegar ao objetivo e o sonho e o plano e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E o erro está aí, porque, na verdade, é a paternidade de Deus que é a origem, que é o modelo que a paternidade humana deve seguir. Mas nós, infelizmente, partimos do inverso, nós partimos da paternidade humana para confiar em Deus. Quero te dizer uma coisa, faz 26 anos que eu sou pai. E se alguma coisa que não nos muda é a paternidade. A paternidade não muda a nossa essência, não muda quem nós somos. Quando eu peguei os meus primeiros filhos nos braços, né? Um grande desafio estava diante de mim ali. Vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Como agora cuidar dessas duas pessoas? Como agora instruí-la? Como agora colocar objetivos? Como agora garantir que eles tenham uma vida saudável, uma vida feliz, que eles conquistem, que eles avancem, que eles tenham saúde? Da mesma forma, e
como muito jovem, fui pai com 23 anos, ainda jovem, essa mudança não me mudou. Foi o passar dos anos que foi mudando. O meu caráter já estava formado, a minha forma de pensar já estava definida, as instruções que eu recebi dos meus pais, enfim, dos meus tutores, mentores, já estavam definidas. Da mesma maneira, a paternidade de Deus, ela não muda. Deus continua sendo Pai. A diferença é que Deus é Pai, Ele é eterno. Deus não muda, Ele continua sendo Pai. Ele é perfeito. Assim como quando eu peguei aquelas duas crianças nos braços e vi diante de mim um grande desafio, e olhei para as minhas imperfeições, e olhei para as minhas dificuldades e as minhas debilidades pessoais, entendendo que eu precisava amadurecer em algumas coisas, que eu precisava crescer em outras, que eu tinha uma responsabilidade agora. Assim também o nosso Pai Celestial, Ele é eterno, Ele é perfeito. Ele conhece muito bem os seus valores, seus princípios, qual é o sonho dele para as nossas vidas, qual é o propósito dele para as nossas vidas, porque Deus é um Pai e Ele é um Pai eterno. Ele é um Pai perfeito. Ele sabe como cuidar de nós, Ele sabe como nos educar, Ele sabe como nos instruir, Ele sabe qual é o plano que Ele tem para as nossas vidas. Nós não sabemos, nós às vezes até não entendemos a maneira que Ele fala conosco, a maneira que Ele nos orienta, a maneira que Ele tem de ensinar a cada filho de uma maneira a chegar ao seu propósito. Mas Ele é perfeito, Ele sabe como cuidar de nós. Nesse mês nós estamos estudando a carta aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, da Galácia, melhor dizendo. E nós percebemos, como eu falei no domingo passado, que havia pessoas que estavam perturbando a igreja, e Paulo então as igrejas, e Paulo então escreve uma carta para que eles não abandonassem o verdadeiro evangelho, para que eles não perdessem a sua identidade. Paulo começa a trabalhar a carta que ele envia às igrejas da Galácia, ele começa a trabalhar a sua identidade. Lembre-se do evangelho que vocês receberam. Lembra das instruções que vocês receberam. Paulo estava trazendo à igreja de Gálatas a lembrança deles, a sua identidade. Porque se tem algo que o diabo quer roubar de nós, é a nossa identidade. O diabo quer que você não pense, ou melhor dizendo, o diabo quer que você pense que você não é filho de Deus, que Deus não te ama, que Deus não tem um propósito na sua vida, que Deus te abandonou, que Deus não tem olhado essa circunstância que você está vivendo, que Deus não tem se preocupado com você. Eu quero que você vá comigo lá em Gálatas, no capítulo de número 4. No verso de número 1, Gálatas, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Veja, Paulo está dizendo às igrejas da Galácia, olha, vocês são filhos.
Vocês estavam como escravos, vocês estavam presos a princípios, a valores, a verdades que não condiz com quem realmente vocês são. Não condiz com a identidade de vocês, vocês são filhos de Deus. Lembra que eu falei que as igrejas da Galácia estavam sofrendo com pessoas que tinham se infiltrado na igreja, trazendo um evangelho distorcido, trazendo um evangelho que não condizia com a verdade. E Paulo está lembrando eles que eles são filhos. E por isso, dentro do seu peito, dentro do seu coração, eles chamam, Abba Pai, Paizinho. Vocês sabem que vocês são filhos de Deus. Você que está me ouvindo, você sabe que Deus tem cuidado de você, que Deus tem te sustentado. O seu pai terreno pode ter falhado com você, ou pode ter trouxe a você algum trauma, algum problema, mas Deus sempre cuidou de você, Deus sempre te sustentou. Deus olhou as suas necessidades. Veja que Paulo fala que como nós éramos menores de idade, e ele faz essa relação, ele tem tutores. Assim o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso tutor. Ele é o nosso professor. É ele que está nos ensinando todas as coisas. A cada domingo, quando nós estamos assistindo o culto online, ou quando nós podemos estar juntos em nossas igrejas, o Espírito Santo tem nos ensinado, e toda vez que nós dobramos os nossos joelhos e buscamos ao Senhor e falamos com o Pai, Deus está nos ensinando, Deus está falando conosco. Deus está nos instruindo para que nós pudéssemos crescer. A paternidade de Deus, ela funciona da seguinte maneira: graça mais verdade. A paternidade de Deus é fundamentada em graça e verdade. Graça, Deus nos ama, né, incondicionalmente, mas tem uma verdade. Tem os seus princípios, tem os seus valores. Nós temos uma identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos regidos pelas regras, pelos padrões de Deus. Eu sei que talvez nós não gostamos muito dessas palavras, regras, padrões. Mas nós não podemos fugir disso. Em todos os lugares tem regras e padrões. Por exemplo, no mundo do crime, tem regras e padrões. Você entra no mundo do crime, tem regras e padrões. Em todo lugar, nós não podemos fugir disso. Há padrões, há uma identidade. Nós adquirimos essa identidade à medida que nós vamos tendo experiência. À medida que eu tenho experiência com Deus, eu vou criando uma identidade, eu vou gerando uma identidade. Esse termo que Paulo disse aí em Gálatas, no capítulo 4, Abba Pai, é uma palavra que é um vocábulo grego, né, e ele aparece apenas 3 vezes em Marcos 14:36, Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. Abba Pai, o termo vem do aramaico e originalmente está ligado a uma linguagem infantil, papaizinho. Está falando de intimidade, está falando de que eu sou filho. Papaizinho, está me levando a minha origem, a minha verdadeira identidade. Papaizinho, sou íntimo do meu pai. Eu tenho um relacionamento com meu pai. O Senhor Jesus, ele nos ensina que existe 2 nascimentos. O primeiro, o nascimento físico, nós nascemos fisicamente, somos gerados, né, fisicamente. E é o nascimento que vem do alto, o nascimento gerado pelo Espírito. O Espírito de Deus nos gerou. Por isso nós somos filhos de Deus. Porque nós somos gerados do alto. Nós somos gerados por Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós somos filhos de Deus. Porque foi Deus que nos criou. Mesmo aqueles que não aceitam a paternidade de Deus, mesmo aqueles que não aceitam andar os padrões e as regras de Deus, nós fomos criados por Deus. Nós temos o DNA de Deus em nossas vidas. O diabo, ele quer se apropriar dessa paternidade. E ele se apropria, ele rouba essa paternidade com sua influência.
E como ele faz isso? Primeiro, ele tem que destruir essa identidade. Ele precisa destruir essa identidade de Deus em nossas vidas, para construir a identidade dele. A mesma coisa, eu quero que você faça uma relação, pais que adotaram filhos. O filho chega trazendo uma herança genética, biológica, trazendo uma herança, aqueles filhos que chegaram com mais idade, dos ensinamentos daquela união daquele pai. Os pais que adotaram, eles precisam o quê? Introduzir nessa criança uma nova identidade. Essa criança precisa começar agora a aprender quais são os princípios, quais são os valores desses pais, quais são as regras dessa casa, qual é o padrão desta casa. O diabo faz isso com as pessoas. Ele vai destruindo a identidade de Deus, influenciando as pessoas a acreditarem que ele é um bom pai, que agora a forma de viver e andar é essa. Mas nós somos filhos de Deus, essa identidade, esse DNA de Deus está em nossas vidas. Deus é um Deus perfeito. Deus colocou em nós os seus padrões, a sua palavra. A palavra diz que o Espírito de Deus, ele marcou em nossos corações a sua palavra. Nós temos o DNA de Deus em nossas vidas. Fomos criados por Deus, somos filhos do Senhor. Temos uma identidade. Quer um exemplo de como o diabo trabalha e quer roubar a identidade dos filhos de Deus? Pensa comigo lá em Mateus, no capítulo 4. Não precisa abrir porque eu não vou ler, eu vou só apenas citar. Quando Jesus é tentado, o diabo diz ao Senhor Jesus o seguinte: se você é filho de Deus, o que o diabo está fazendo? Querendo destruir a identidade de Jesus. Se você for colocar em dúvida a identidade, se você for filho de Deus, faça isso. E ele continua usando a mesma estratégia até hoje. Se você for filho de Deus, faça isso, faça aquilo, tenha isso, tenha aquilo. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha certo a sua identidade. E quando o diabo diz, olha, se joga daqui, ou faça dessas pedras pães, porque Jesus estava 40 dias sem comer, Jesus também responde a eles com a palavra de Deus, ou seja, com aquilo que ele tinha interiorizado de Deus, a sua identidade. Mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu pai, eu sei que mesmo que eu cair daqui, meu pai vai me sustentar, eu sei que mesmo que eu estiver com fome, meu pai vai me alimentar. Jesus sabia quem era o seu pai. Essa é a tática dele contra as nossas almas, roubar a nossa identidade. Porque sem identidade, nós não pertencemos ao reino de Deus. Sem uma identidade, sem uma outra identidade, não nos faz herdar aquilo que realmente é para as nossas vidas. Enquanto não sabemos quem somos, nós não ameaçamos o império das trevas. À medida que eu sei quem eu sou, à medida que eu vivo segundo a minha identidade, sobre aquilo, as verdades a qual o meu pai me ensinou, eu sou uma ameaça ao império das trevas. Nós precisamos ter em mente essa revelação de Deus. O tempo todo que você é filho de Deus, mesmo que a circunstância não seja aquilo que você espera. Ainda que as coisas estejam totalmente contrárias ao que você pensou, ao que você planejou. E aos pais, mesmo que a situação seja contrária àquilo que você sonhou aos seus filhos, seus planos, seus projetos, ainda nosso Pai Celestial perfeito, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado dos nossos filhos. Nós precisamos ter certeza disso, nós precisamos confiar nisso, que o Senhor tem cuidado. Em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 14 a 16, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu quero que hoje você guarde isso no teu coração, que você é filho de Deus. O Espírito Santo tem te guiado, o Espírito Santo de Deus te revelou isso, revelou ao teu coração, à tua mente, que você é filho de Deus. Não precisa que ninguém, nenhum outro homem diga que você é filho de Deus. O Espírito de Deus está falando ao teu coração nesta manhã. Você é filho de Deus. Você tem uma família, você tem um nome, você tem um DNA, você tem uma história, você tem princípios, você tem valores. Ser filho de Deus é o bem mais precioso que nós temos. Ser filho de Deus não é algo que pode simplesmente ser gerado na minha mente. Não, eu tenho que sentir isso, eu tenho que viver isso, eu tenho que acreditar nisso. Filho de Deus, eu pertenço a Deus, eu tenho uma família, eu tenho um DNA, o Espírito de Deus testificando ao nosso coração. E o Espírito de Deus está falando com você nesta manhã aí no seu lugar, você é filho de Deus. Quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, nós testificamos a identidade dele. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia muito bem quem estava cuidando dele. Mesmo no momento mais difícil, no momento mais duro do seu ministério terreno, Jesus confiou no Pai, porque sabia que o Pai queria o melhor para ele. Você que é filho, que está me ouvindo nesta manhã, aí em casa, aqueles que estão comigo, seus pais sempre querem o melhor para a sua vida. Os pais sempre têm os melhores sonhos, os melhores planos para os filhos. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Quando nós pegamos os nossos filhos, sejam eles gerados biologicamente falando, sendo eles gerados no coração, nós temos uns propósitos para os nossos filhos, assim como Deus tem propósito para nós. Qual é o pai que, quando pegou o seu filho, não diz, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser ou ela vai ser, ele é um príncipe, ela é uma princesa. Todo pai tem propósito para os seus filhos, assim Deus também tem um propósito para as nossas vidas. Mas escute bem, nós só podemos alcançar e viver o propósito de Deus quando nós entendermos a nossa identidade. Quando nós compreendermos quem realmente nós somos. E de quem nós somos filhos. Claro que essa maturidade de entender quem somos, qual é o propósito de nossas vidas, aonde nós podemos chegar, até onde nós podemos ir e de que maneira nós podemos ir, isso vai se dando conforme a maturidade. Lembra no texto que nós lemos lá em Gálatas, Paulo faz a relação do menor, olha, tem tutores. Pois é, os nossos pais são tutores que estão em nossas vidas. Que vão nos ensinando a alcançar o propósito. Ao propósito que Deus tem para nós, ao propósito que eles têm para nós. Entender, ter claro qual é a nossa identidade, isso é libertador, isso nos traz uma liberdade. Quando nós entendemos quem somos. Quando nós compreendemos realmente qual é o valor que nós temos, qual é o potencial que nós temos, qual é o propósito para as nossas vidas. Eu disse que Deus trabalha com duas coisas, graça e liberdade. Uma criança precisa de liberdade para crescer. Sabia disso? Pais que estão me ouvindo, a criança precisa de liberdade. Nós só crescemos à medida que nós temos liberdade. E quando eu digo liberdade, eu não estou falando para você, pai, deixar o seu filho fazer tudo o que quer. Lembra que eu disse que a paternidade de Deus é graça, mas verdade. Graça, amor incondicional, favor não merecido e verdade.
Vou dar um exemplo. Uma criança, ela cresce com liberdade. Você diz, olha, você não pode pôr a mão aqui. Ela põe a mão, recebe um tapa, ou é castigada de alguma maneira, mas você continua amando. Graça mais verdade. Olha, eu quero brincar. Pode brincar, mas você só vai brincar depois que você fizer o seu dever. Graça mais verdade. Graça, eu continuo amando, mas eu vou pondo liberdade à criança. Ela precisa entender. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero da maneira que eu quero. A verdadeira liberdade é saber fazer escolhas e fazer as escolhas corretas. Isso é liberdade. É isso que Deus está falando conosco. É isso que Paulo está falando à igreja da Galácia. Nós precisamos aprender a fazer as escolhas e fazer as escolhas certas. Uma criança, ela precisa ter liberdade por vários motivos. Ela precisa sentir amada. Olha, se você fizer isso, se você for ali, eu falo uma vez, eu ensino. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir segura. Errou, eu acolho, eu ensino. Errou de novo, na terceira vez, ela recebe um castigo e assim por diante. Aí, cada pai vai trabalhar isso. Porque sem liberdade, nós somos ensinados por medo. E não é isso que Deus quer de nós. Eu tenho certeza, pai que está me ouvindo, não é isso que você quer que seu filho tenha medo de você. O que nós queremos é que nossos filhos nos respeitem, nos obedeçam. E nós trabalhamos presencialmente com eles para que quando nós não estivermos ao seu lado, eles lembrem o que eles têm que fazer. Meu pai sempre dizia isso, o que me importa é o que você faz quando eu não estou perto. É isso que nós pais temos que aprender com Deus. Deus nos dá a oportunidade, nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos aprender a fazer escolhas. E fazer as escolhas certas. O que nós fazemos quando não estamos em casa, quando estamos longe dos nossos pais, quando achamos que estamos longe de Deus? Nós precisamos de liberdade para crescer, mas essa liberdade é para aprender a fazer escolhas. A liberdade nos possibilita fazer escolhas. Porque fazer escolhas é aprender a acatar ou rejeitar regras do seu pai físico ou do seu pai celestial. Liberdade é isso, é aprender a fazer escolhas. Nosso objetivo como pai é ensinar os nossos filhos a aprender a fazer as escolhas certas na vida. Só que isso tem fases. A cada fase que uma criança chega, ela vai adquirindo mais liberdade. E à medida que ela tem essa liberdade, vem mais responsabilidade para a sua vida. A mesma coisa acontece com o nosso caminhar com Deus. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, à medida que nós vamos caminhando com Deus, Deus vai nos dando liberdade, nós vamos ter que fazer escolhas, mas isso também traz uma maior responsabilidade. Aprender a fazer escolhas. Nós é que fazemos as escolhas. Deus, a parte de Deus, Deus já fez, os seus pais já fizeram, já te ensinou, já transmitiu os princípios, os valores. Se nós vamos acatar ou rejeitar, cabe a nós agora. Qual escolha nós fizemos? Que decisões nós tomamos? Não importa se de alguma maneira nossos pais lá atrás erraram ou falharam. Nós temos agora recursos para tomar as decisões certas ou erradas. Cabe a nós acatarmos ou rejeitarmos os princípios, os valores, as regras a qual nós estamos inseridos. Quer um exemplo? Aí fora existe radares. Se você passa acima da velocidade, você é multado. A partir do momento que você é habilitado, você tem liberdade de andar a 200 por hora, 300 por hora ou 10 por hora. É você que vai escolher. É você que vai decidir.
Que rumo dar, que rumo tomar. A mesma coisa é a nossa vida com Deus, a mesma coisa são pais e os filhos. Paternidade nos faz crescer, nos faz desenvolver. E à medida que eu sei quem eu sou, consigo fazer as minhas escolhas de melhor forma. Constantemente nós somos bombardeados com verdades a nosso respeito. Constantemente. Lá na escola, quantos professores, líderes falaram, olha, você não consegue fazer isso ou você não consegue fazer aquilo. Será que isso é verdade? Talvez, em algum momento eu peguei isso como uma verdade. A pergunta é, será que essa é a verdade? Será que quando o teu pai e quando você foi gerado, essa era a verdade dos seus pais para você? A mesma coisa é Deus. Será que quando Deus nos gerou, Ele diz, esse não vai conseguir nada, esse não vai a lugar nenhum, esse... Não. A verdade do Pai, do nosso Pai eterno, do nosso Pai perfeito é que nós somos mais que vencedores. Essa é a verdade. À medida que eu aprendo qual é a minha identidade, a quem eu pertenço, eu vou conseguir fazer escolhas e rejeitar. Bom, isso, o meu professor, o meu líder, meu pastor, seja quem for, isso é a visão dele, mas não é o propósito da minha vida. Aquele que me criou tem um propósito para a minha vida. Muitas vezes nós pegamos verdades de outros e colocamos em nossas vidas e ficamos numa constante comparação com outras pessoas. Vamos aprender qual é a verdade de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós tem um propósito. Deus nos criou com um propósito. Deus tem um plano para as nossas vidas. Temos que entender isso. Qual é a nossa identidade? Qual é o propósito de Deus em nossas vidas? Nós queremos saber qual é a nossa verdadeira identidade. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar parâmetros. É a palavra de Deus que vai nos fornecer quais os parâmetros de comportamento. Um exemplo, a palavra do seu pai e da sua mãe é que te dava parâmetro. Alguns mais experientes, um olhar da mãe já dava parâmetro. Eu posso pegar, eu posso não pegar, eu não vou pegar, é melhor nem pegar. À medida que eu conheço o pai, eu tenho parâmetros para fazer a escolha. À medida que a criança interioriza mais as regras, os padrões, ela consegue fazer as escolhas. Ela tem o desempenho melhor. Graça e verdade. O que é graça e verdade? Amor e limite. Graça e verdade é amor e limite. Todos nós precisamos de limites. Uma criança que não tem limites, ela está fadada ao insucesso. Uma pessoa sem limites, ela está fadada ao insucesso. Se nós queremos ter sucesso, avançar em nossas vidas, nós precisamos aprender a ter limite. Os pais que estão me ouvindo, é essencial para os nossos filhos, para criar filhos vencedores, filhos que conquistam é amor e limite. Todos nós. A criança, desde que nasce, ela está buscando seus limites. Qual é a mãe que já não deu um beliscão quando o filho, quando amamentou, deu uma mordida no seio? Você deu um limite para ele ali. Em todo tempo, nós estamos buscando limites. Porque é o limite que nos faz crescer. É o amor e o limite. Ter liberdade é um privilégio. Nós somos livres, e o texto que nós lemos diz que Jesus nos deu liberdade, mas nós temos a liberdade para obedecer a Deus. Mas não
simplesmente por obedecer, porque fizemos a escolha de obedecer. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer robôs. Deus não quer pessoas que não pensam, que não tenham um senso crítico, que não saiba qual é a sua origem, sua identidade. Não, Deus quer pessoas que saibam fazer escolhas. Qual é o pai que não sonha que seus filhos, quando chegarem à idade adulta, saibam fazer as escolhas certas? Saibam andar, avançar, conquistar, fazendo as escolhas certas. Assim é o que o Pai Celestial, é o que o Pai Eterno deseja de nós. Que saibamos fazer as escolhas certas. Que saibamos usar a liberdade que Ele nos deu para acatar ou rejeitar aquilo que pode edificar as nossas vidas. Paulo diz assim, em Gálatas, no capítulo 5, no verso de número 13 em diante. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A questão é, qual é o grau de liberdade que nós temos? Qual é o grau de liberdade que eu tenho nessa relação com os meus pais, com os meus filhos, com Deus? Porque a verdadeira liberdade é poder fazer escolhas. Porque o amor ágape nos fará focar na edificação. Ou seja, na construção e não na destruição. Quando eu aprendo a usar a liberdade, eu vou construir. Quando eu não sei usar a liberdade, eu vou destruir. Quando eu ensino a criança a ter essa liberdade, usar bem a liberdade dela, ela vai crescer. O problema é que nos últimos tempos, muitas pessoas estão confundindo dois conceitos: liberdade e libertinagem. São coisas diferentes. Deus nos deu liberdade. Liberdade consiste no direito de movimentar-se livremente, de se comportar segundo a sua própria vontade, partindo do princípio que esse comportamento não influencie negativamente outras pessoas. Ou seja, edifica, constrói, não destrói. A liberdade que Deus nos deu foi para que nós fôssemos edificados. Aquele que quer roubar a paternidade de Deus das nossas vidas, Ele quer nos destruir. A libertinagem se revela em não se importar com as consequências do nosso comportamento. Libertinagem é algo egoísta. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero. Quantas vezes nós estamos fazendo com isso? Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem nos ensinado. Deus tem mostrado a nossa identidade. E nós continuamos fazendo as escolhas regras. Libertinagem é a ausência de regras. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Paulo disse algo assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei me dominar por coisa alguma. Quando o apóstolo Paulo está falando à igreja de Gálatas aqui da liberdade de filho, saiba qual é a sua identidade, saiba qual é o seu propósito. Não volte à escravidão. Deus te deu liberdade. O seu pai te deu uma identidade, seu pai te deu um propósito. Liberdade nos faz crescer, a libertinagem nos escraviza, nos mutila, nos destrói. Certamente, quando o apóstolo Paulo disse ali, cuidado para que vocês não se devorem mutuamente, é porque os Gálatas tinham em suas mentes, calúnia, acusações, atos de injustiça, de violência, de vingança um com os outros, e o final disso tudo os levaria à destruição. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, sua identidade. De que espírito vocês são? Qual é a identidade de vocês? Nós, como filhos de Deus, nós precisamos estar atentos. Como estamos usando a liberdade que Deus nos deu. Adão e Eva usaram a liberdade
e pecaram contra Deus, porque usaram mal a sua liberdade, seu direito de escolha. Não podemos usar a nossa liberdade para satisfazer o nosso egocentrismo. O diabo quer roubar a nossa identidade para nos escravizar, através da sua influência. Mas você tem uma identidade. Você tem princípios e valores. Vocês têm padrões que devem reger as nossas vidas. E esses padrões estão no nosso Pai, que é perfeito, que é eterno e que tem um propósito para as nossas vidas. Amém? Guarda isso no teu coração. Deus te deu liberdade. Você pode fazer o que você quiser, mas faça as escolhas certas. Nós, pais, que somos imperfeitos, nós queremos que os nossos filhos façam as coisas certas. Que façam as escolhas corretas. Para isso, nós precisamos aprender com o Pai Celestial, com a paternidade de Deus. Graça e verdade. Amor e limite. Todos nós precisamos de limite. Todo relacionamento tem limite. Todo relacionamento tem que ter amor e tem que ter limite. Nós precisamos aprender a não nos colocar em situação de risco nem perigo. Nós precisamos preparar os nossos filhos. E eu falei lá no Café Palavra e Companhia. Nós precisamos preparar os nossos filhos, porque o mundo lá fora é cruel, ele é mau. Nós, como pais, temos que preparar os nossos filhos para enfrentar esse mundo cruel, esse mundo mau. E como é isso? Amor e verdade. Liberdade. Ensiná-los a tomarem as escolhas certas. O que Deus quer de nós, querido, não é que nós tenhamos medo dele. Ele quer que nós o amemos e façamos as nossas escolhas. Porque nós queremos segui-lo, porque nós queremos amá-lo, porque nós queremos obedecê-lo, porque ele tem o melhor para as nossas vidas. Quero que você se coloque de pé, eu quero orar por você nesta manhã. Quero orar para que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos bem a liberdade que Deus nos deu. Para entendermos qual é a nossa identidade. Você pode fazer o que você quiser. Antes de Jesus Cristo, nós estávamos escravizados pelo pecado, por Satanás e suas influências, mas agora não. Você tem liberdade. Você pode fazer uma escolha. Você pode deixar para trás essa palavra que condenou e que jogou a sua vida num calabouço, num lugar de trevas. Você pode recusar tudo isso, porque você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você sabe porque o Espírito de Deus falou ao teu coração nesta manhã. Você é meu filho, você é minha filha. Você tem a minha imagem, a minha semelhança. Você tem dentro de você um pouco de mim. Talvez estamos engatinhando nesse conhecimento, mas Deus vai nos preparar. Como diz lá em Efésios, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Está falando, nós estamos num processo. E Deus vai nos dando liberdade a cada fase. Assim com os nossos filhos. A cada fase nós vamos dando liberdade. Tal idade você vai poder fazer tal coisa. Quando você estiver maduro, você pode tomar tal decisão. E é assim que Deus faz conosco. Deus quer agir em nossas vidas e Ele nos dá liberdade para que nós possamos fazer nossas escolhas. Pai, eu apresento as nossas vidas nesta manhã. Quero agradecer, Senhor Deus, por todos os pais, mesmo aqueles que falharam e erraram, Senhor Deus, mesmo aqueles que, por algum motivo, Senhor Deus, que não queremos julgar nesse momento, nem condená-los, Senhor amado, trouxeram traumas para as nossas vidas. Porque sabemos, Senhor Deus, que em todo tempo o Senhor cuidou de nós, em todo tempo o Senhor nos sustentou. Senhor amado, nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor preparou para nós uma casa, uma família, um lar,
O Senhor preparou para nós, Senhor Deus, um lugar onde fôssemos acolhidos, que fôssemos recebidos com amor, Senhor amado. O Senhor preparou pessoas para suprir, Senhor Deus, as necessidades que nós tínhamos, Senhor Deus, quando os nossos pais não conseguiram nos dar aquilo que nós necessitávamos. Senhor, somos gratos, porque entendemos que foi o Senhor agindo em nossas vidas, foi o Senhor cuidando de nós, foi o Senhor preparando todas as coisas. Por isso, Senhor, nos ensina a usar a liberdade que o Senhor nos deu. Nos ensina a tomar as escolhas certas, a fazer as escolhas certas, a tomar as decisões corretas. Senhor, nos perdoa se falhamos porque tomamos decisões erradas. Como uma criança, Senhor, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo os limites, nós estamos aprendendo como caminhar, como tomar as decisões. Por isso nos ensina, nós precisamos do Senhor para que nos oriente, nós precisamos do Espírito Santo. Senhor amado, Ele é o nosso tutor, que Ele fale conosco, que Ele nos ensine, Senhor Deus, que Ele direcione as nossas vidas. Somos gratos por aqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas como autoridade, porque eles, Senhor Deus, são aqueles que estão nos preparando para o futuro, é aqueles que estão nos preparando para aquilo que há de vir. Dê sabedoria a eles, Senhor amado, que o Senhor os use para nos orientar, para nos levar ao Teu propósito, para nos levar aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Somos gratos, Senhor Deus, porque nós temos uma identidade. Nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós não somos quando o mundo diz que nós somos perdedores, que nós não somos amados, que nós somos esquecidos, que nós somos abandonados, que nós somos perdedores, porque o Senhor diz que nós somos mais que vencedores. O Senhor diz, Senhor amado, que nós daremos fruto ao seu tempo, Senhor amado. O Senhor diz, Pai amado, a Tua palavra diz, Senhor amado, que nós podemos fazer tudo no Senhor. Por isso, Senhor Deus, que nós possamos interiorizar a Tua palavra, vivê-la, porque ela vai nos conduzir à vitória, ela vai nos conduzir a uma vida verdadeira que o Senhor tem para nós. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém. Querido, que você guarde isso no teu coração, você tem uma identidade, você é da família de Deus, e você tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Sei que muitas pessoas acham que isso é um jargão religioso, mas não é. Todo pai tem um propósito para o seu filho. Nós temos um propósito. Qual é o propósito? Que nossos filhos sejam homens e mulheres que vençam, que cresçam, que desenvolvam, que amadureçam. À medida que nós vamos crescendo com as experiências, sejam elas boas ou ruins, elas nos vai fazendo crescer e desenvolver. Nós vamos aprendendo os limites. Se erramos ou falhamos de alguma maneira, nós sabemos até agora, nós sabemos até onde nós podemos ir. Aonde nós não colocamos a nossa vida em perigo e nem prejudicamos a vida de ninguém. Isso que o apóstolo Paulo estava ensinando aos Gálatas. O amor ao próximo. Ou seja, nós fomos feitos para ajudar o outro, para ajudar o outro a crescer, a desenvolver e alcançar o propósito de Deus. Amém, querido? Eu quero orar também pelos dízimos e as ofertas, aqueles que trouxeram, ao sair você deixa na cesta lá. Eu quero já orar por você, orar por todos aqueles que têm dizimado e ofertado, que têm feito através do depósito, enfim, das transações bancárias. Quero orar por vocês neste momento. Pai, quero apresentar a Ti, Senhor Deus, todos aqueles que têm ofertado na Tua casa e têm sido fiel. Pai, obrigado porque o Senhor se revela fiel ao fiel. Senhor amado, que o Senhor possa alcançar aqueles que têm semeado na sua casa, que eles venham colher os frutos. Pai, aqueles que precisam de sementes, eu quero orar neste momento. Senhor amado, que o Senhor dê semente àqueles que precisam semear para colher, Senhor. Que o Senhor envie os recursos financeiros, que o Senhor os ajude a honrar compromissos. Pai, há pessoas que têm propósitos em honrar compromissos ainda este ano. Eu oro por eles, que o Senhor os ajude, que o Senhor envie sementes para que eles possam colher e honrar todos esses compromissos. Pai, nós somos gratos. Nós oramos, Senhor Deus,
pelos irmãos que estão enfermos. Pai, nós pedimos a tua cura sobre eles. Senhor, nós também oramos por aqueles que perderam entes queridos nesses dias, Senhor amado. Abençoa, Senhor Deus, essas famílias. Visita agora, Senhor Deus, esses homens, essas mulheres, filhos, Pai, que perderam seus pais nesses dias devido a essa enfermidade ou qualquer outra enfermidade. Senhor, os console neste momento, porque não há palavra que nós vamos dizer a eles que consolará. Somente a tua presença, Senhor Deus, é capaz de consolar o coração daqueles que perderam, Senhor Deus, seus entes queridos. Pai, nós te agradecemos, que o Senhor nos faça voltar à nossa casa em paz, em segurança, que o Senhor nos dê uma semana em vitória. Pai, para que possamos alcançar o teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, não esqueça que logo após o culto, subirá a aula para as crianças lá no canal. Você coloque seus filhos lá, ensine eles, esteja com eles, para que eles aprendam a palavra do Senhor. Tá bom? Nossos filhos aprendem com exemplo. Nossos filhos aprendem à medida que nós nos relacionamos com ele. É assim que eles vão aprendendo, tá bom? Querido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Deus te abençoe, um bom domingo e parabéns novamente a todos os papais. Deus te abençoe.